Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, a todos os amigos também que nos têm acompanhado. Eu sou o Pastor Júnior e essa é mais uma edição do nosso Pão das Três. Hoje é dia 25 de setembro de 2020, está um dia bem gostoso, bem quente e mais gostoso ainda, mais legal é estar com os irmãos nessa tarde, mais uma vez aí compartilhando a palavra de Deus, compartilhando também os nossos motivos de oração, cantando, buscando juntos aí a presença de Deus. E já no início agora, então a gente vai orar, pedir para você também compartilhar, abrir salas aí de vídeo, compartilhar também na sua linha do tempo essa live para que mais pessoas possam ver, tá? Geralmente tem um botãozinho aí embaixo, vai estar escrito lá compartilhar, você apertou lá, compartilha, você não vai sair da live, você continua assistindo normalmente, mas as pessoas que estão aí no seu grupo de amigos no Facebook podem receber também essa notificação e acompanhar, tá? Então vamos orar. Após a nossa oração nós vamos cantar, depois meditar na palavra de Deus, vamos ter mais um momento de oração, vamos cantar mais uma música e enfim, como sempre acontece aí diariamente com o Pão das Três. Vamos orar? Pai, obrigado a Deus por mais uma tarde, obrigado por esse dia especial que o Senhor fez e obrigado porque o Senhor nos permite nessa tarde mais uma vez, ó Pai, estarmos juntos na Tua presença. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Abençoe a vida, Pai, de todos que participarão desta live, que verão, ó Deus, essa live mais tarde, ou até mesmo pelo YouTube, que possam ser edificados, que possam, ó Deus, ser tocados, ó Deus, pela Tua palavra. Usa todos nós, ó Pai, que estamos, ó Deus, aqui como instrumentos, ó Deus, da Tua vontade, e que as nossas limitações, ó Deus, e as nossas dificuldades não possam ser, ó Deus, um impedimento para que a Tua palavra, ó Deus, chegue ao coração, ó Pai, daqueles que têm procurado ouvir, ó Deus, e também, ó Deus, aqueles corações que o Senhor quer quebrar, ó Deus, e quebrantar, ó Deus, com a Tua palavra. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria cantar com vocês para começar. Hoje a gente vai falar, quando Deus chama alguém, o enfoque da gente vai ser alguma coisa um pouco mais missionária, porque a gente está chegando aí no final do mês de setembro. No domingo a gente vai receber pela manhã o pastor Enoque, que vai estar falando de missões e mantendo essa conexão tão forte que a nossa igreja tem com as juntas missionárias, e principalmente porque a nossa igreja é uma igreja missionária. Mas eu queria começar cantando um salmo, né, que é o Salmo 84, que é uma porção aí bastante conhecida da palavra de Deus. Acho que é um cântico também, ela foi transformada num cântico aí que muita gente conhece. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam na tua casa, pois um só dia, Senhor, os teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei
falando da alegria daqueles que encontram a presença de Deus e que encontram também a casa de Deus. Porque esse é o propósito, né, de quando a gente faz missões, de quando a gente prega o Evangelho, é de que as pessoas, reconhecendo os seus pecados, elas encontrem o favor de Deus, o seu perdão, e uma vez perdoados, renovados, restaurados, regenerados, possam ter a alegria de estar para sempre na presença do Senhor, na sua casa, louvando e adorando. E é interessante que ele fala, né, do pardal e da andorinha, faz a gente até lembrar dos ensinamentos de Jesus, da maneira como ele cuida dos lírios do campo, da maneira como ele cuida também das aves do céu, dando a elas um lugar para repousar, dando a elas o sol, as vestindo, né, de uma forma mais esplendorosa até do que o próprio Salomão. E num salmo como esse a gente também está lembrando que aqueles que habitam com o Senhor são guardados e são protegidos. E é isso que a gente deseja para a vida de todas as pessoas, e elas só podem encontrar isso em Jesus Cristo. E é por isso que a gente prega, é por isso que a gente faz missões. É porque a gente já tem essa alegria, essa segurança, que eu tenho certeza que Deus nos chama. Vamos então agora já compartilhar um trecho da palavra de Deus, apenas 3 versículos nessa tarde, que está lá em Atos, né, capítulo 13, os versos de 1 a 3. E a gente vai ler essa passagem, comentar um pouquinho do que estava acontecendo lá naquele dia e algumas lições que a gente pode aprender para a nossa vida a partir de um texto como esse, que narra um momento bastante específico, bem interessante da história da igreja. Vamos orar? Pai, obrigado mais uma vez, ó Deus, por tua palavra. Obrigado, ó Deus, mais uma vez, porque podemos, ó Deus, compartilhá-la. E mais uma vez também temos, ó Deus, a oportunidade de sermos edificados, ó Deus, e transformados, ó Deus, por aquilo que vamos ouvir nessa tarde. Muito obrigado, ó Deus, por essas histórias, ó Deus, registradas, ó Deus, e guardadas pelo próprio Senhor, e a maneira, ó Pai, como elas nos aproximam do Senhor, da Tua obra, e nos fazem compreender, ó Deus, os Teus planos para a igreja e para nós. Muito obrigado, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. O tema que eu coloquei aí, né, foi quando Deus nos chama, não é? Quando Deus nos chama. Às vezes existe até uma discussão, né, a respeito de diferenciar chamado de vocação. São termos que não necessariamente aparecem na Bíblia, ou a Bíblia não está necessariamente preocupada em explicar, mas são coisas que acabam aparecendo na dinâmica do dia a dia, né? Então Deus nos chamou para a salvação e chamou a todos nós também para fazermos missão, né? Fazermos missões, pregarmos o Evangelho, vivermos o Evangelho de tal maneira que, experimentando a salvação, a gente leve também outras pessoas a se aproximarem de Jesus e também serem salvas pela sua graça, salvas pelo seu poder e também perdoadas dos seus pecados. Quando a gente fala de vocação, a gente fala daquela coisa específica, né? Dentro do chamado de Deus. Então cada um explica de um jeito, mas a vocação da gente é aquilo que a gente vai fazer especificamente, que a gente vai dedicar a nossa vida. Então alguns dedicam a sua vida sendo evangelistas, outros dedicam a sua vida sendo pastores, outros dedicam a sua vida sendo professores da escola bíblica dominical, outros dedicam as suas vidas tendo fé, outros dedicam as suas vidas administrando as questões no reino, e por aí afora. A gente tem toda aquela lista de dons, aquelas coisas específicas, outros ensinando as crianças, outros sendo bons membros de igreja. Olha que interessante, né? A gente sempre fala daquela coisa, a gente não vê isso na Vila das Belezas. Eu gosto muito da gente não ver esse tipo de coisa. A gente valoriza muito a vida do crente, que alguns chamam de crente comum. Não existe crente comum e nem especial. Ou é crente ou não é crente. Somos crentes. Mas a gente entende a importância daquele crente que vai aos cultos, que é fiel, que cuida bem da sua família, que dá bom testemunho, que contribui com a igreja. Então a gente entende que isso daí é importante. Aliás, irmãos, pense bem, né? A gente está cada vez mais precisando de pessoas assim. Não estou com isso incentivando aqueles que estão na labuta, no trabalho, que estão à frente aí, que estão carregando pedra, a abandonarem e ficarem reclusos, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas dizendo que todos nós temos função aí no reino. E é engraçado, a igreja, ela não faz missões apenas porque ela tem pastores ou porque ela tem missionários ou juntas.
se não fosse a colaboração de todos, até daquele irmão que muitos às vezes nem sabem o nome, às vezes até nem tem certeza muito se é membro da igreja, aqueles irmãos mais tranquilinhos, mais calmos, mas que estão ali sempre buscando ao Senhor com fidelidade. Se não fosse o trabalho conjunto de todo mundo, né, esse trabalho conjunto, missões não aconteceria. Então, a gente nunca vai usar essas expressões, é crente de banco, é crente inativo, a gente não vai usar, porque todos nós estamos no reino desempenhando funções muito específicas e, mais uma vez, como as igrejas, todas as igrejas estão carentes de pessoas que não queiram brilhar na frente das câmeras, como eu estou aqui agora, né, na frente de um celular falando para um monte de gente, mas estão trabalhando fielmente para o Senhor, como a gente às vezes até diz nos bastidores, no anonimato, como vocês são importantes para a vida da igreja. A igreja que simplesmente não anda se não fosse o trabalho conjunto de todas as pessoas, daqueles que aparecem e daqueles que não aparecem. Gastei muitas palavras porque tem muito a ver com o que está acontecendo aqui no texto, o que estava acontecendo naquele momento lá na igreja. Vamos dar uma lida então? Atos 3, de 1 a 3, diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, orando e jejuando, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando, orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui a gente tem tanta coisa, né? Inclusive princípios que a gente usa na ordenação de pastores, na ordenação de missionários, de ministros. Aqui a gente vê os dons funcionando. Então vamos dar uma olhada aqui, que interessante. Bom, estava lá na igreja de Antioquia, não é? A gente sabe, curiosamente, que o Antíoco, que era um dos generais lá do Alexandre o Grande e que dominaram aquela região, e a partir do Antíoco vieram várias dinastias, Antíoco II, III, IV, eles fundaram duas cidades, né? Antioquia da Psídia e essa Antioquia aqui, que era a Antioquia da Síria, que ficava bem ao norte de Israel, e a outra ficava bem a oeste, né? mais para dentro da Europa, a Antioquia da Psídia. E é interessante como esses homens que foram tão contrários ao Evangelho, foram tão revoltados contra o Evangelho, principalmente o Antíoco Epifânio IV, é daquela cidade em que estão reunidos esses homens especiais, em que Deus mobiliza a primeira igreja para envio de missionários. Jesus já tinha enviado os apóstolos, em Atos 2, lá, a partir da conversão daquele povo, do sermão de Pedro e da movimentação de Pedro, lá no capítulo 4, do envio de Filipe, de todas aquelas situações que tinham acontecido, os cristãos já estavam fazendo missões. Mas é o primeiro texto bíblico que fala de uma igreja reunida ali, servindo ao Senhor, e ela designa homens como missionários e os envia, né? Aqui, obviamente, dando a eles sustento espiritual, financeiro, emocional e dando apoio em todas as situações. Então começa numa cidade que é uma cidade que nasce como oposição à palavra de Deus. Olha que interessante. Aí ele diz que ali no texto que ali havia alguns profetas e doutores. Então o profeta aqui já era aquele homem que tinha uma capacidade muito grande de compreender a palavra de Deus e de transmitir com segurança a palavra de Deus. Portanto, já era um profeta nesse sentido neotestamentário bíblico que a gente vive hoje, que é do pregador da palavra de Deus, um intérprete da palavra de Deus com autoridade espiritual. E os doutores, naquele caso, obviamente, não são homens que tinham doutorado nos padrões do MEC de hoje, né? Que tinham escrito uma tese e tinham sido aprovados por uma banca, mas doutores aos olhos de Deus, homens a quem Deus fornece um conhecimento vasto. Já falei que eu tenho dificuldade com essa palavra profunda, né? Mas que deu àqueles homens um conhecimento vasto a respeito das verdades de Deus, a respeito do reino de Deus, e eles estavam ali orientando, guiando e ajudando a igreja. E aí, entre esses homens, é curioso, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, é até interessante porque Lucas até nomeia esses homens.
quem são esses homens, e esses homens estavam fazendo o quê? Servindo ao Senhor e jejuando. Estavam ali trabalhando, cuidando daquela igreja, pregando o evangelho, ajudando os irmãos nas dificuldades e jejuando. A gente tem um vídeo aí que já circulou, de circulação interna da nossa igreja, a respeito do jejum, que foi aí foi um combinado do próprio colegiado, e quem expôs foi o pastor Márcio. Então todos aqueles vídeos lá sobre dízimo, sobre batismo, sobre jejum, eles refletem o pensamento do colegiado, o pensamento dos pastores da Igreja Batista em Vila das Belezas, e há um deles a respeito do jejum. Depois, se você tiver alguma dúvida, revolta lá, porque tá fantástico. Em pouco mais de 10 minutos aí, o pastor conseguiu cobrir um assunto tão complexo e deixar muito claro, muito fácil para a gente entender. E eles estavam lá jejuando. E aí, fazendo isso, o Espírito Santo falou com eles: apartar-me Barnabé e Saulo. Alguns até dizem, olha que interessante, separou o que tinha de melhor da igreja. Eu tenho uma dificuldade de pensar em Barnabé e Saulo como os melhores que aquela igreja tinha, ainda que você possa discorrer por horas as qualidades desses homens, porque ao que me parece, eles foram chamados não por suas qualidades humanas, mas exatamente pelo fato de que eles estavam servindo e jejuando, ou seja, eram homens que estavam com a sua vontade completamente entregue nas mãos de Deus. E isso é um diferencial muito grande. E é inclusive isso que, num certo sentido, deu a eles a condição de serem chamados até de profetas e doutores da igreja de Antioquia. Não por causa das suas qualidades particulares, mas muito mais pela maneira como eles se permitiam ser usados pelo próprio Senhor. E aí diz que a igreja mais uma vez jejuou, mais uma vez orou, impôs a mão sobre esses homens, algo que é muito especial, que deve ser feito com muito critério, e despediram esses dois, e eles saíram então com um planejamento, com um trabalho, pregando as igrejas, começando ali por Chipre, vão passar pela Antioquia da Psídia, ainda no capítulo 13, então essa Antioquia onde eles estavam, Antioquia da Síria, e depois Antioquia da Psídia, e aí eles vão em frente. Por que falar isso, né, irmãos? Por que trazer um assunto desse? Primeiro, para a gente, como eu já disse no começo aqui do nosso culto, porque a gente está no mês de missões, estamos aí, praticamente é o último final de semana e os últimos dias do mês de setembro, e estamos trabalhando essa consciência missionária, porque a nossa igreja ora por missionários, tem missionários, e no mês de setembro, especificamente, contribui com a obra missionária através da Junta de Missões Nacionais, e fazendo também uma referência ao próximo domingo de manhã, quando teremos o missionário, o pastor Enoque, da Junta de Missões Nacionais, pregando no nosso culto pela manhã no YouTube, tá? Os irmãos vão acompanhar da mesma maneira como eu tenho acompanhado os cultos no YouTube aos domingos até aqui. Eu vou estar na direção do culto e o pastor Enoque. Então orem por tudo, orem pela viagem dele, ele vem lá do litoral, está vindo com muita alegria no coração, com muita disposição, mas orem pela vinda dele, orem pela família dele, orem pela pregação dele, pela mensagem que Deus já colocou no coração dele, pelo retorno dele, enfim. Então, em primeiro lugar, para lembrar isso. Em segundo lugar, porque um texto como esse é um texto muito importante, muito fundamental, basilar, para a nossa compreensão da maneira como Deus leva a sua igreja a fazer missões. E como é que Deus leva a sua igreja a fazer missões? Leva a sua igreja fazendo missões, colocando nessa igreja esse desejo, e esse desejo de servir de acordo com os desafios que Deus coloca para ele. Hoje eu estava ouvindo aí eu não sei se era um vídeo, eu não sei exatamente o que era, um podcast, eu não sei exatamente o que era, e as pessoas falando a respeito de missões, e todos falando assim, eu fui chamado para ser pregador para as nações, e Deus me chamou para ir para a África, aquela coisa toda, ou eu quero ir para a África. E é muito interessante porque a gente não vê na igreja de Antioquia, a igreja de Antioquia tentando direcionar o Senhor de acordo com o seu desejo, e nem especificando exatamente para onde eles desejavam e nem quais as necessidades que eles enxergavam. Eles estavam abertos, servindo ao Senhor, e o desafio que chegou à mão, eles tomaram aquele desafio com todas as suas garras e com todas as suas forças. Isso é muito interessante. Estudando essa questão de discipulado, e eu dei aula no seminário a respeito disso, eu tenho um livro escrito aí a respeito disso, eu escrevi centenas de páginas para chegar a uma conclusão muito simples.
Não adianta a gente tentar ficar falando para Deus o que a gente quer fazer. Deus tem uma dificuldade muito grande com gente oferecida, né? Dá uma olhada lá nos evangelhos, as pessoas que se atreviam a chegar diante de Jesus oferecendo as suas qualificações, e como todas elas praticamente saíram absolutamente frustradas. Parece que Deus gosta, é o jeito dele de operar, é ele quem chama, e ele gosta muito quando nós aprendemos a ter os ouvidos abertos e a atenção para obedecer à vontade dele. Veja que nem mesmo Jesus ousou dizer para Deus o que era para Deus fazer, ainda que ele tenha manifestado através das suas orações muitas vezes qual era o seu desejo, mas ele sempre submetia o desejo dele à vontade de Deus. A igreja de Antioquia é um exemplo muito grande nisso. Ela recebeu o desafio que veio das mãos de Deus. Do ponto de vista da igreja, e é muito interessante a gente perceber isso, é uma igreja que estava ativa, era uma igreja que estava viva, ela estava fazendo a vontade do Senhor ali, mesmo sem ter um trabalho missionário naquela época. Então, o que eles faziam ali no dia a dia? Eles tinham os seus cultos, eles tinham as suas orações. Então, eles não estavam tentando inventar nada para animar aquela turma. Eles nem tinham na perspectiva deles a ideia de que seria uma igreja missionária. Eles ainda não sabiam que fazia parte do rol de membros daquela igreja o apóstolo Paulo, que é fundamental para a compreensão da doutrina cristã, do avanço da igreja naquele mundo antigo, no primeiro século. Eles não tinham ideia da grandeza do que estava acontecendo naquela igreja, que era uma igreja simples e que era uma igreja singela. Eles não tinham. O que eles faziam? Estavam servindo, orando juntos, estudando a Bíblia, ajudando os irmãos na dificuldade. E aí, quando a gente pensa nessa postura da igreja, e a gente aprende mais ou menos como é que essa é a matemática da vida, Deus poderia já ter chamado outros grupos de cristãos. Mas quem é que estava, digamos assim, preparado aos olhos divinos para receber aquele desafio? Era a igreja de Antioquia. E como é que ela estava preparada para aquilo? Servindo ao Senhor com todo o seu coração. Então, olha que interessante o que a gente aprende. Eu hoje, eu não sei se é porque eu estou ficando mais velho, eu não sei se é porque é de tanto observar a vida, eu não sei se é de tanto observar os jovens, os outros colegas, mas para muitos eu sempre digo assim, não fique esperando a grande oportunidade da sua vida. Não estabeleça a sua vida somente a partir de projetos futuros. A sua vida já está acontecendo. As oportunidades já foram dadas, estão diante de você. A vida é hoje e é agora. Então a gente vê, por exemplo, numa igreja como essa, que ela já estava vivendo na plenitude a vontade do Senhor. Não parece nessas expressões aqui que eles estão aqui, vamos orar, irmãos, para ver se Deus faz aqui um movimento diferente, para ver se acontece, para ver se tira a gente desse desânimo. Não existe isso. Eles já estavam ali plenamente entendendo o que Deus estava fazendo na vida deles naquele momento. E o que era? Era ser uma igreja simples, modesta, de uma cidade que nasceu resistente à palavra de Deus e depois se tornou um berço importante da obra missionária no mundo antigo, no cristianismo lá do primeiro século. Eu não gosto de usar a expressão primitiva. E estavam lá. A sua vida é agora. Quais são as oportunidades que já estão na sua mão? Então a gente fica deixando passar, às vezes fazendo as coisas de maneira relaxada, fazendo as coisas reclamando da vida, sempre esperando a grande oportunidade que nunca vem, e a nossa vida está sempre na expectativa de um projeto. E Deus já deu para a gente. Você já tem uma igreja. Você que é da IBVB, lógico, né? Aí eu não estou dizendo que as outras igrejas não tenham, mas eu não tenho autoridade para falar pelas outras igrejas. Me entendam bem, eu tenho autoridade para falar da minha igreja. Você já tem a igreja já tem os seus missionários, você já tem por quem orar, você já tem de quem se informar, você já tem para quem contribuir, você já tem trabalhos para conhecer. Agora a gente está limitado, né? Mas, por exemplo, a Ilha do Bororé, quantos irmãos ainda da nossa igreja que ainda não foram conhecer a Ilha do Bororé? Eu sei de vários que diziam assim, pastor, mês que vem eu vou, aí vinha o mês que vem, irmão, vai, não vou, vou no outro. Agora a gente está parado por causa da pandemia,
Mas então sempre então você tem um trabalho missionário da sua igreja para visitar. Eu acho que eu estou sendo claro, Dá para entender isso? Acho que dá, né? A vida não pode ser um projeto futuro. É como a igreja de Antioquia, é agora. Eu queria deixar uma coisa muito bacana, talvez que muitos não saibam, porque isso aí depende de conhecimento da história da igreja e até da história da interpretação bíblica. Mas o famoso método histórico-gramatical de interpretação da Bíblia que nós usamos vem da escola de Antioquia. Pastor, método histórico-gramatical, essa é a hora que muita gente dá uma travada, né? É aquela coisa de entender o texto, como é que ele está escrito, que texto que nem esse aqui, Atos dos Apóstolos, é um livro histórico, entender o contexto, né, o que estava acontecendo lá naquele momento, e fazer uma ponte a partir de lá para a gente chegar ao conhecimento útil hoje, que é o que a gente faz. Os pastores da Igreja Batista em Vila das Belezas fazem absolutamente todos os cultos, tá? Quando a gente está pregando, a gente está usando um método chamado de método histórico-gramatical. E ele vem da escola de Antioquia. Aí você fala assim, mas nem sempre foi assim? Não. Existiam outras escolas de interpretação alegórica que ficavam tentando encontrar significados místicos no texto, fazendo contabilidade de palavras, e existem tantos outros. Olha que interessante. Essa forma de interpretar o texto bíblico nasceu lá em Antioquia. Olha que legal. E ele sempre percorreu toda a história e ganhou uma força muito grande na interpretação bíblica ultimamente, e praticamente os outros métodos são praticamente quase que desprezados. Olha que bacana, essa igreja é de uma riqueza histórica, missionária e teológica, do ponto de vista da interpretação da Bíblia, muito, muito legal. Tá? Fica um pouquinho aí de história para vocês aí conhecerem um pouquinho. Então, olha que importante essas coisas, tá? Então, quero deixar essas reflexões para a gente nessa tarde. Somos uma igreja missionária. Deus usa quem tá servindo e já está diante de nós todas as possibilidades para servir e para viver o Evangelho, pregando o Evangelho hoje. E a sua igreja, ela tem te dado condições. Aí, mais uma vez, estou falando da Igreja Batista em Vila das Belezas, que eu sei que tem gente de outras igrejas. Não estou dizendo, mais uma vez, que as outras igrejas não tenham, mas eu não tenho autoridade para falar das outras igrejas, dado condições para você ter esse envolvimento e tudo mais. Não precisamos inventar. Tem bastante coisa para fazer, bastante motivo para orar, bastante motivo para contribuir. E eu quero te convidar a pensar nisso. Que Deus abençoe a nossa vida, e quando Deus chama, e Ele vai enviar. Você não precisa ir para a África e para outros lugares, não. A oportunidade para ser missionário já está posta, já está dada. Aproveite bem. Aproveite muito bem. Eu não faço projeto para o futuro, não. A vida já está acontecendo hoje. Estou conversando aqui com o meu secretário aqui. É isso aí, gente. Vamos orar. Nós temos alguns pedidos aqui. O primeiro pedido que eu queria trazer aqui hoje, e é um apelo muito grande para todos vocês, para toda a nossa igreja, todos são, mas a gente orar pela vida do Beto, insistentemente pela vida do Beto. O Beto, ele é bastante conhecido aqui nas nossas lives, da nossa igreja, mesmo antes da gente passar por esse período agora de afastamento social, com os cultos apenas online. Ele tem um problema seríssimo de trombose, ele tem problemas na coluna, ele está imobilizado já há muitos anos numa cama, ele já passou por diversas cirurgias, por diversos tratamentos, tem a saúde bastante fragilizada. Ele tinha um convênio que era pago pela empresa de ônibus, onde inclusive ele se acidentou e adoentou-se, foi cortado. Hoje ele está dependendo aí de um processo que foi aberto para restaurar o seu tratamento. Está fazendo tratamento no hospital público, mas graças a Deus está conseguindo esse tratamento. E ele está numa fase bastante difícil, de bastante debilidade de saúde. E é lógico, depois de tantos anos, depois de tanta luta, vai havendo um cansaço aí também espiritual, um cansaço emocional.
Então, ele pediu assim encarecidamente que nós orássemos, que nós lembrássemos e que nós levássemos para a igreja. Então, coloque o Beto nas suas orações. O Beto, ele é filho, primo da Zenaide, tá? É primo da Zenaide. Ele nunca foi para a nossa igreja, nunca esteve presente nos nossos cultos, como eu já disse, por questões muito óbvias, por imobilidade mesmo, muito difícil. E ele é um homem grandalhão também, fortão, né? Então, ore, o Beto é crente, o Beto já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e é um irmão nosso aí lutando numa cama de hospital pela sua saúde física e espiritual. Vamos orar pela vida dele. O pai da Jéssica, então, se acidentou no sábado passado, e ele já foi removido para um hospital onde ele está aguardando a cirurgia, e a cirurgia está prevista para hoje. A Jéssica ainda não tinha dado o horário, de repente pode já estar até acontecendo, ou ter acontecido, então eu estou aqui fazendo um voo um pouco às cegas, mas uma cirurgia agendada para hoje, para corrigir uma curvatura na vértebra. Graças a Deus o acidente dele foi sério, mas poderia ter sido muito mais grave. Então, existe cirurgia, possibilidade de recuperação, e a gente tem que louvar a Deus por isso. Mas no momento o nosso foco é orar pela recuperação dele, pela cirurgia que deve acontecer hoje. A irmã Ruth mantém aí 3 pedidos de oração, que é a Neia, que é prima dela, que vai fazer uma cirurgia também, hoje, dia 25, não tem aqui o horário, então é hoje, pode ter acontecido, pode ser que aconteça, logo a gente fica sabendo. A Vera, que tem uma cirurgia marcada para outubro, pedidos da irmã Ruth, tá? E do Valdir, que a gente tem orado por ele, que está no processo aí de quimioterapia. A Cida Santos está sempre trazendo o nome da Dona Conceição, e ela está melhorando de uma ferida que ela estava no pé, e tem certas debilidades, né, por causa do Alzheimer, da idade avançada. A Marinalva está fazendo fisioterapia, já está sem tipóia, os irmãos devem se lembrar que ela compartilhou aí uma queda que ela teve alguns dias atrás, e essa notícia é uma notícia de melhoras e de avanço. A Deodina está tendo dificuldades com a Maria Fernanda, que é a filhinha dela, que a igreja conhece bem também, que tem autismo. Ela já passou pela médica, vai passar por um tratamento, mas esse probleminha de saúde está irritando também, deixando nervosa, impulsiva, agitada. E vamos orar pela vida da Maria Fernanda e da própria Deodina, que tem uma luta muito grande, mas um amor talvez maior do que a própria luta, com certeza, pelos seus filhos. Vamos orar. Muito bem. Então, basicamente são esses os pedidos que eu queria deixar hoje. Eu não sei se tem mais aí. Não tem? Tá bom? Então, lembrar do pai da Jéssica, os pedidos da Ruth, da Cida, da Marinalva, da Deodina e um pedido aí especial que a gente vai colocar aí para os irmãos lembrarem constantemente, que é o Beto. A gente vai chamando Beto de Beto da Zenaide, ou Beto, a gente já vai automaticamente associar a ele, tá bom? Então vamos orar, vamos colocar todos esses pedidos aí nas mãos do nosso Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais uma tarde, por mais um momento, ó Pai, aqui no nosso Pão das Três, em que podemos orar, ó Deus, intercedendo pela vida dos nossos irmãos e de amigos que, ó Pai, têm se aproximado, têm se achegado e têm buscado, ó Pai, no Senhor a solução para os seus problemas, a resposta, ó Deus, para as suas orações. Mais uma vez eu coloco, ó Pai, nas Tuas mãos a vida do Beto, que tem passado, ó Deus, por dias muito difíceis, ó Pai, de dor, de cansaço, ó Deus, físico, emocional, e, ó Deus, está, ó Deus, pedindo, ele clamando, que o Senhor console e fortaleça o seu coração, que o Senhor dê a ele, ó Deus, uma nova recuperação para que ele possa voltar para casa, para que o Senhor dê também a todos os seus familiares, ó Deus, a disposição, ó Deus, e o ânimo, ó Pai, que uma situação como esta exige, e que o Senhor, ó Deus, com seu poder e com a sua graça, ó Deus, faça aquilo que, ó Deus, nós seres humanos, por mais boa vontade que tenhamos, somos incapazes de fazer, que é tranquilizar, ó Deus, o coração, ó Deus, e aquietar, ó Deus, a alma daqueles que buscam ao Senhor. Abençoe a vida do pai da Jéssica, o seu Edinaldo, que teve um acidente há quase uma semana, está aguardando, ó Pai, a cirurgia, e eu te agradeço, ó Deus, porque essa cirurgia, ó Deus, está marcada, pode acontecer, ó Deus, ainda no dia de hoje,
e coloco a vida dele, dos médicos nas tuas mãos, para que esse desvio, Deus, na vértebra, possa de fato ser resolvido através dessa cirurgia e logo ele possa ter alta do hospital e voltar recuperando, Senhor Deus, para a sua vida, Pai. Tranquiliza o coração da Jéssica, da mãe dela, da sua irmã, dos parentes próximos, ó Deus, que com certeza estão também, ó Deus, um tanto preocupados e angustiados, ó Deus, com toda essa situação. Peço a Deus pela vida da Deudina também, por causa da Maria Fernanda, esse problema de saúde que apareceu, ó Deus, na vida dela uns dias atrás, que causou nela uma anemia muito forte. E te agradeço porque os médicos já descobriram, há um tratamento, mas fortalece, ó Deus, mais uma vez a vida da Deudina, no cuidado, ó Deus, dos seus filhos, fortalecendo o amor no coração dela, a sabedoria, ó Deus, e tranquilizando, ó Deus, a vida da Maria Fernanda, para que a Deudina possa cuidar melhor dela, para que o tratamento também possa ser eficiente. Coloco nas tuas mãos também todos os pedidos, ó Pai, trazidos pela nossa irmã Ruth, ó Pai, pessoas também conhecidas que ela traz, ó Deus, ao nosso conhecimento, que estão enfermas, ó Deus, que estão em situação de cirurgia, e que o Senhor possa cuidar, ó Deus, da vida de todos. Obrigado pela vida da Marinalva também, que pouco a pouco tem se recuperado, já pôde tirar, ó Deus, a tipóia, o apoio para o braço, dando sinais, ó Deus, de que tem se recuperado e que o Senhor, ó Deus, tem agido no braço dela e continue, ó Deus, cuidando, ó Deus, da vida dela. Obrigado pela vida da dona Conceição também, um nome que tem estado nas nossas orações por causa da Cida Santos, que, ó Deus, também tem melhorado e continue, ó Deus, cuidando, Pai, da vida dela, ela que já tem idade bastante avançada, tem alguns problemas de saúde que a acompanham, e que a tua graça esteja sobre a vida dela e de toda a família dela. Abençoe a vida, ó Pai, de todos os idosos da nossa igreja. Abençoe também, ó Deus, a nossa campanha missionária que está, ó Deus, em pleno funcionamento. Abençoe a vida do pastor Enoque, o trazendo em paz, ó Deus, aqui no domingo, para pregar, ó Deus, a tua palavra, para falar, ó Deus, para nos trazer um desafio, ó Deus, missionário. E ao mesmo tempo te agradeço, ó Deus, por todo o empenho que a igreja tem tido em manter os seus missionários e de manter, ó Deus, a sua característica, ó Deus, tão forte como uma igreja missionária. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez por esse momento de oração e que a tua graça, ó Deus, possa continuar acompanhando, ó Deus, as nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Vamos fechar cantando um hino. Há tantos hinos missionários, né? Mas esse aqui eu acho que é um dos mais recentes, que eu sei que a igreja conhece bem, e a gente vai cantar. Tua graça me alcançou, por ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver,
isso aí, um hino missionário que fala da graça que nos alcançou, e já que ela nos alcançou, nós vamos levar essa graça e essa palavra de Deus também a todo o mundo. Então, quando Deus nos chama, irmãos, Deus nos chama. Mês de setembro, mês de missões nacionais, Pão das Três, um momento também para sermos desafiados como crentes e como igreja, a, no nosso caso, continuar envolvidos na ação missionária. E hoje, um despertar, porque as oportunidades de Deus, elas não estão no futuro, elas já estão dadas no presente, esperando que você abra os olhos e abrace as oportunidades. Que Deus abençoe, então, a vida de todos vocês. Amanhã é sábado, amanhã tem Pão das Três novamente com o nosso pastor Márcio Sarraf. E no domingo, como a gente já disse aqui várias vezes, pela manhã o nosso culto será um culto voltado para missões. Pastor Enoque conosco, e às 19 horas, novamente, nós estaremos juntos no YouTube e no domingo. Que Deus abençoe os irmãos e todos fiquem em paz.